Oi, 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 senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Então, espero que sim. Nesta videoaula eu destaquei um trechinho da obra Dom Casmurro, esse trecho é já do final da obra, em que o narrador-personagem, que como vocês já sabem é Bentinho, apresenta o esboço da ideia dele de se suicidar. É uma ideia de morte, então, que ele vai apresentar nesse trecho da página 96 dessa obra, ok? Ele vai pensar inicialmente em colocar fim à sua própria vida e ele vai se dirigir então a uma farmácia, vai comprar um medicamento para é, injetar, para ingerir, melhor dizendo, em si mesmo e se matar dessa forma. Mas ele vai mudar de ideia e vai pensar em matar em determinado ponto da narrativa o filho e a esposa. Então existe essa parte tensa, muito tensa, inclusive, muito delicada da obra, em que há esse esboço do suicídio e posteriormente do homicídio contra a esposa, que ele achava que o havia traído com o seu melhor amigo, quanto com relação ao próprio filho. Então, essa parte da narrativa prova que o narrador-personagem não é um narrador-personagem é, completamente isento de paixões. É, não é um narrador-personagem que deve ser levado tão a sério assim quanto muita gente o levou durante tantos anos depois da publicação de Dom Casmurro. Então, ele diz que a sua esposa o havia traído, né? E que o filho dele com Capitu não era dele, sim de Capitu com Escobar, que era o melhor amigo dele, de Bentinho. Mas por que confiar? Por que assumir como verdade absoluta, inquestionável, é, a fala de um personagem assim, que nitidamente apresenta alguns transtornos psicológicos? Então, fica o questionamento para vocês, leiam essa obra, façam as atividades que eu vou mandar para vocês pelo roteiro, elas estarão publicadas também pelo Schools, é importante vocês responderem a essas atividades pelo Schools, não coloquei hoje as questões aqui pelo vídeo, porque são questões com textos maiores e demoraria muito tempo para fazer a leitura de tudo aqui pelo vídeo. Então, eu escolhi só colocar esse trecho e, posteriormente, vocês vão responder essas questões e ler os outros trechos base da obra Dom Casmurro para marcar as alternativas certas das questões da tarefa de casa. Tudo bem? O trecho é o seguinte. Um dia, era uma sexta-feira, não pude mais. Certa ideia que negrejava em mim abriu as asas e entrou a batê-las de um lado para o outro, como fazem as ideias que querem sair. O ser sexta-feira creio que foi acaso, mas também pode ter sido propósito. Fui educado no terror daquele dia. Sexta-feira, para algumas pessoas religiosas, e sobretudo Bentinho, que é um personagem que foi criado num contexto é, muito religioso, sexta-feira era considerada um dia de azar, não é? E foi numa sexta-feira, inclusive, que essa ideia que negrejava dentro dele abriu as asas como querendo alçar voo. Que ideia era essa? A ideia de se suicidar. Percebam que é possível, quando leio esse trecho, eu percebo uma espécie de pássaro grande, negro, abrindo as asas dentro dele mesmo e levando essa ideia de, por fim, à sua própria vida. É um traço do romantismo que é apresentado aqui, mas ele vai desistir dessa ideia, felizmente, depois. Então, ouvi cantar baladas em casa, vindas da roça e da antiga metrópole, nas quais a sexta-feira era o dia de agouro, ou seja, dia de azar, de má sorte, de algo de prévia de algo ruim que pode acontecer a alguém. Né? Então, a sexta-feira é um dia mau. Entretanto, não havendo almanaques no cérebro, é provável que a ideia não batesse as asas, senão pela necessidade que sentia de vir ao ar e à vida. A vida é tão bela que a mesma ideia da morte precisa de vir primeiro a ela antes de ser cumprida. Vejam só como Machado de Assis joga com essas palavras, morte e vida, né? A ideia da morte precisa vir à vida para que depois a morte seja executada. É isso que ele está dizendo. Já me vais entendendo.
lê agora outro capítulo. Aquele recurso que Machado de Assis usa muito nos seus romances, que é o do diálogo com o leitor, né? Tu já me vais entendendo. Você já está entendendo o que eu quero dizer. Vai ler agora o outro capítulo. E se encerra, assim, este capítulo, em que ele anuncia essa ideia que negrejava dentro dele de pôr fim, de colocar fim à sua própria vida, de se suicidar. Tudo bem? Pessoal, encerro então a minha aula com isso. Vejam as questões pelo Schoolies ou pelo roteiro, não deixem de fazê-las até a próxima aula, que nós vamos corrigi-las. Muito obrigado pela atenção de vocês e até lá. Beijos e abraços.